da glória, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez varão de dores, um servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar, é Jesus, só Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará, meu Jesus, voltará. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte,
para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Deus, nosso Senhor, aplique sua santa palavra nos nossos corações. Amém. Meus irmãos, desde o surgimento da nova era, isso foi ainda no século passado, foi feita uma pesquisa no século passado e a gente tomou conhecimento de que o ser humano tem preocupação com três coisas especificamente. O ser humano procura transcendência, procura dignidade e procura comunhão. Esses três nomes, transcendência, dignidade e comunhão, essas três palavras, são importantíssimas para um ser humano. Agora, meus irmãos, quem é que preenche tudo isto na nossa vida? Pelo que lemos aqui, só Deus pode preencher. A Bíblia diz que Deus é transcendente, Ele está além de nós. Mas Ele é imanente, Ele também habita em nós, está conosco, vive em nós. Mas, como perguntavam os gnósticos do primeiro século, o Deus de vocês, onde está? Os nossos nós vemos. Estátua tal, Deus tal, aquela outra, Deus tal, aquela outra. Foi assim que Paulo se sentiu. Lá em Atenas, Atos 17. Exatamente. Dizem que 30.000 nichos de deuses pagãos. Naquela segunda cidade mais importante do Império Romano. Deuses demais. E aí perguntavam aos cristãos, e o Deus de vocês? A gente não vê. Aí os cristãos diziam, Deus habitou entre nós, através do seu Filho. Nós o vimos. Nós tocamos nele. É isso que João explora na sua palavra, nas suas cartas. Nós o vimos, nós tocamos nele. Cristo é o Deus conosco. E foi falando sobre isso exatamente que Paulo escreveu esta carta. E não é por acaso que Paulo escreveu esta carta. Naquele tempo, o povo da igreja estava sendo ensinado a ter como intermediário entre eles e Deus os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, esses, em termos, superanjos. A palavra arcanjo quer dizer anjo principal. Então, eles tinham essa gente como intermediário, esses anjos como intermediários entre eles e Deus. Paulo diz, não são os anjos. Eles não têm essa galhardia de ser representantes nossos diante de Deus. Só Jesus Cristo. Ninguém mais. E aí Paulo descreve quem é Cristo, quem é o Senhor Jesus Cristo.
E ele começa dizendo: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Mas ele não fica aí. Ele diz: Ele é, ou este é, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E aí, conforme lemos, Paulo coloca a pessoa de Cristo no seu lugar certo para a compreensão e para a edificação da fé daqueles irmãos. Agora, colocando tudo isso que nós lemos de maneira concreta, prática na nossa vida, algumas lições nós tiramos daqui. A primeira delas é por meio de sua morte e ressurreição, a justiça de Deus está satisfeita. Por Jesus Cristo ser o que ele é, conforme lemos, é que ele pôde dar a sua vida por nós. Hoje à noite vamos falar um pouco mais sobre isso, lá em João 3,16. Mas é o que Paulo está dizendo aqui. Não são os anjos os responsáveis por isso. É Jesus Cristo somente. Então, repito, por meio da sua morte e ressurreição, a justiça de Deus está satisfeita. Somente Ele, ninguém mais, pôde satisfazer a Deus, representando-nos para que pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados. Somente Jesus, ninguém mais. O mesmo apóstolo Paulo, Romanos 3, 21 a 26, principalmente o versículo 26, ele diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça. E aí ele diz: para ele mesmo, ele quem? Deus, ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Jesus Cristo foi uma de propiciação pelos nossos pecados. Por quê? Porque ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E diz Paulo, versículo 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 14, no qual temos a redenção. Ninguém é salvo a não ser através de Jesus Cristo. Mas o que é propiciação? Eu falei isso agora. O que é propiciação? Propiciação, eu diria de maneira prática, é o resultado final da expiação. Expiação quer dizer oferecer, pagar com sacrifício. É um termo próprio, único, exclusivo do cristianismo. Religião nenhuma outra mais fala sobre isso. Mas no cristianismo com uma especificidade. É que Deus mandou Jesus Cristo, o seu Filho. Por isso Paulo diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. O que é propiciar? Vejam só. Naquele tempo, no Antigo Testamento, os animais eram colocados para serem mortos pelos mais diversos motivos de pecado, famílias, etc. Não vou entrar no detalhe aqui. Mas depois do sacrifício, então
o que o texto bíblico diz é que Deus aceitava o sacrifício que era feito. E as pessoas eram propiciadas, eram perdoadas. Em termos gerais, o sacrifício era feito, Deus aceitava o que estava sendo feito e ele era satisfeito. A propiciação é uma satisfação da parte de Deus para que ele perdoe o pecador. Exatamente isso. Foi isso que Cristo fez. A Bíblia diz que debaixo do céu nenhum outro nome havia dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Mas Cristo pôde dizer na cruz, ele disse: Pai, tudo está consumado, recebe o meu Espírito, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Somente Jesus, só e somente Ele, pôde fazer isso. Ninguém mais. Por quê? Porque Ele era santo, perfeito, e Deus aceitou o seu sacrifício. No momento que Ele morre, entrega a sua vida e veio a este mundo, satisfez a santidade de Deus. E aí todos aqueles que forem para Deus através de Cristo são recebidos. Esta é uma linguagem que todos nós crentes precisamos saber, conhecer. Propiciação quer dizer satisfação da parte de Deus. Quando ele é propiciado depois da expiação, isso quer dizer que ele aceitou o que foi feito. E aquela pessoa que assim agiu, vai ter comunhão com Deus. Então, depois da propiciação, vem a comunhão daquele que ofereceu o sacrifício com Deus. Antes, não pode. O que aconteceu conosco e Cristo foi exatamente isso. Ele ofereceu a sua vida. Ele foi a nossa expiação. Deus aceitou o seu sacrifício. E aí todos aqueles que vão a Deus, através de Jesus, ele recebe. É assim que acontece a salvação. E é essa a lição que nós temos aqui, primeira lição que nós temos aqui. Por meio da sua morte e ressurreição, a justiça de Deus está satisfeita. Por isso, Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós. Como eu tenho dito sempre aqui, as nossas orações vão através de Jesus, as respostas vêm através de Jesus, nossos cânticos, o nosso culto vai através de Jesus, e Deus aceita a resposta disso tudo, vem através de Jesus. Tudo que nós mandarmos para o céu tem que ser através de Jesus. Tudo que o céu mandar para nós tem que ser através de Jesus. Ele é a justiça de Deus em nós. Por isso, Paulo diz, versículo 26 do capítulo 3 de Romanos, Paulo diz que ele é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Isso mesmo. Não fosse Jesus, a gente não estaria aqui. Então, esta é a primeira lição que nós temos aqui. Mas, uma outra lição que nós temos aqui é que a paz entre Deus e a humanidade está restaurada. O apóstolo Paulo, isso através de Jesus, claro, pelo que ele é, conforme vemos aqui. O texto bíblico diz assim: ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Por quê? Versículo 19.
porque aprove a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude. E agora, como é que diz aqui? E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, como é que ele diz aqui? Reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Não pode haver reconciliação do homem com Deus, a não ser através de Jesus. Não há sacrifício que eu possa fazer tirando Jesus do meio para que Deus aceite. Não há. E é isto que nós temos aqui. Paulo escrevendo, 2 Coríntios 5, 17 a 21, especialmente o versículo 17, ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, ele, Jesus, é que restaurou a paz entre o ser humano e Deus, dando a sua vida, pagando em nosso lugar. Por isso, irmãos, esse evangelho deve ser pregado com entusiasmo. Esse é um ponto que, quando nós estamos evangelizando pessoalmente, nós muitas vezes vemos conflitos tremendamente grandes entre as pessoas. E eu lembro de uma senhora, muitos anos, que disse isso aí a mim: irmão, eu não tenho dignidade, santidade suficiente para ir a Jesus Cristo, pedir que Ele me salve. Eu tenho que ir através de um santo para me levar até Ele. Eu disse: não, dona fulana, não precisa isso. Jesus veio para o mundo exatamente para ser o nosso mediador, o seu, o meu, de todos, entre nós e Deus. Não precisa procurar santo nenhum. Aqueles que morreram em Cristo e que eram servos de Deus são santos, sim, e estão no céu. O mais não há necessidade nenhuma. O nome da Bíblia é Jesus Cristo. Foi Ele que pagou por nós, pelos nossos pecados. Diz a Bíblia: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Então é esse Jesus que nos traz a paz. E aí, como eu falei, muitas pessoas, quando nós evangelizamos pessoalmente, falam exatamente isso. Que são muito pecadoras, que de fato nós somos pecadores. Mas a Bíblia nos dá a tranquilidade e a paz. E podemos citar um texto, ou textos como este, dizendo que Cristo veio exatamente para isto, para nos trazer a paz. E somente através dele é que nós temos a redenção da nossa alma. Mas há uma outra lição aqui. A glorificação final da ordem criada está assegurada. Vou dizer mais uma vez: a glorificação final da ordem criada está assegurada. O texto diz que Jesus, não apenas nele foram criadas todas as coisas visíveis e invisíveis, versículo 16, tudo, soberanias, etc. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste.
E é o termo que aqui está. E aí ele mostra que com a nossa redenção, as coisas criadas também foram. Ele nos libertou de tudo isto. Aliás, Paulo falando sobre este assunto, ele diz, Romanos 8, 22, ele diz, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Quem foi que operou a restauração do que aconteceu em Gênesis 3:17? Maldita é a terra por tua causa. Jesus Cristo. É isso que a Bíblia diz. Esta criação que está maculada, sofredora, será transformada de maneira completa um dia. Aliás, eu diria que isso já não se acabou. Já não foi extinto isso tudo. Porque Deus não permite. Mas o homem tem a capacidade, sim, de destruir mesmo. Lembro de uma reportagem que eu ouvi sobre guerra. Essas guerras que têm havido ao longo do tempo. E o que era feito com as matas, tudo, aquelas bombas caindo, queimando tudo. E o produto final era como se fosse um deserto. Eu vendo tudo aquilo, pensei comigo, na verdade, o homem tem poder de destruição mesmo. Tem sim. Quando eu vejo, como ontem, por exemplo, tem na TV um programa, não sei qual é um canal, um desses canais aí, um programa que tem o Brasil visto de cima e mostra o mundo visto de cima. Eles mostram só o lado bom, as florestas, essas coisas. Eu sempre que vejo esse programa, eu gosto de ver quando eu tenho tempo, eu digo assim, graças a Deus, porque ainda existe. Porque se Deus tirasse a mão, já não existiria mais nada. Não existiria mais. Quem é que nos dá essa bênção? É Deus. Ele não permitiu e não permite que isso seja extinto completamente. Mas, meus amados irmãos, a fauna, a flora, tudo isso será restaurado um dia, completamente. A Bíblia diz que esse mundo passará como que pelo fogo para ser restaurado pelo poder de Deus. Deus não permitiu que fosse extinto, porque em permitindo, a raça humana também seria. E quem é o comandante desse universo? Quem é o responsável pela ordem universal? Não são políticos daqui, dali, dacolá. Não. É o Senhor mesmo. É Jesus Cristo. E, mesmo com tudo isso, está com o controle em suas mãos. A ordem universal, eu tenho dito, está debaixo do controle de Deus. Se ele não fizesse isso, esse mundo já teria sido extinto. Então, essa é a grande lição que nós temos aqui. A glorificação final da ordem criada está assegurada. Paulo diz, repito, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, e geme mesmo. E suporta angústias, suporta mesmo, diz Paulo, até agora. Versículo 22 de Romanos 8. Mas Deus um dia
vai restaurar tudo isto. Finalmente, os poderes dos seres de espírito rebelde estão circunscritos e destruídos. E aqui eu falei um pouco antes sobre aqueles espíritos que dominavam a mente daquela gente para onde Paulo escreveu esta carta. Eles atribuíam aos espíritos territoriais e aos anjos essa intermediação entre eles e Deus. Paulo disse: não. Isso não pode acontecer. Aquele que domina e que nos leva a Deus é Jesus Cristo. Olha aqui o versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, principados, soberanias, tronos, potestades. Isso aqui tem a ver com as diferentes classes angelicais, em que ou nos quais aquele povo cria. Mas aí ele diz, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Versículo 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Versículo 21, e a vós outros, também que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Versículo 22. Agora vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Todo esse poder de espíritos maus que dominava sobre o povo, tudo isso foi colocado debaixo dos pés da soberania do poder de Jesus Cristo. Por isso, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. O apóstolo Pedro, falando sobre isso, 2 Pedro 2, 4 e 6, dizem praticamente a mesma coisa. Diz o apóstolo, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, e triunfando deles na cruz. Pedro diz, portanto, que Deus não poupou a anjos, precipitando-os no inferno. Judas diz, e a anjos que não souberam guardar o seu estado original. Ele os tem guardado debaixo de trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Por que é importante nós sabermos disso? Porque nós precisamos entender que não são esses poderes malignos. Eles influenciam no mundo, mas não têm poder absoluto. Eles agem até o ponto que a permissão de Deus abre espaço. A partir dali está interrompido. Eles não podem impedir, por exemplo, que a igreja prossiga na pregação do Evangelho, que a igreja pregue e que aqueles que são escolhidos de Deus sejam alcançados pela pregação do Evangelho. Por isso, irmãos, não podemos esquecer o que Paulo diz em Efésios 6, 10 a 20. A nossa luta não é
contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo deixa claro isso para dizer que eles estão vivos e têm relativa liberdade. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. É isso que a Bíblia diz. E é com base no que a Escritura fala com relação à pessoa de Cristo, a sublimidade da pessoa de Cristo, como diz o tema que nós estamos vendo hoje, a excelência da pessoa e da obra de Cristo, na reconciliação do homem com Deus. Ele venceu tudo isso. Para que nós que somos crentes possamos dizer, temos a redenção em Jesus Cristo. Como devemos então proceder diante disto? Primeiro, nós precisamos continuar crendo que a obra de Deus está sendo cumprida e será terminada no tempo de Deus. Temos que crer nisso. Repito, a ordem mundial tem um controle. Quem é? O Deus Altíssimo, através de seu Filho Jesus. Segunda coisa importante é que nós somos instrumentos de Deus para pregar isso. O nosso testemunho é mais que valioso para que esse evangelho seja pregado. Amados irmãos, não são os anjos que vão pregar esse evangelho. Anjo não pode dar esse tipo de testemunho. Somos nós. Os anjos não pregam o evangelho. Mesmo aqueles que estão fiéis a Deus e executam o plano de Deus no mundo, mesmo sem vermos. Somos nós. Somos nós que um dia fomos alcançados por essa graça. Oremos para que Deus nos ajude e nós possamos conscientemente, poderosamente, assumir esse comprometimento para que através de nossa vida e nosso testemunho, o nome do Senhor seja glorificado. É uma responsabilidade da igreja. Vamos orar? Bendito Deus, amado Pai, opera em nós tamanho avivamento, para que cada dia nos responsabilizemos diante do Teu reino, da pregação da Tua palavra, da responsabilidade tremenda que temos de dar esse testemunho. Ó Espírito de Deus, opera em nós, para que através do nosso testemunho de pregação da palavra e de nossa vida, Teu nome seja glorificado. Ser com Teu povo que aqui está, ser com aqueles que estão também conectados conosco, ser com Teu povo no mundo inteiro. Opera, Senhor. Opera para que o Evangelho alcance os Teus escolhidos. Nós pedimos isto agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.